23. Meu esboço está aí? Está aí, Joyce? Tem um papelzinho por aí? Não. Irmão, eu perdi o esboço da pregação, se achar. Mas eu já estudei, está no coração, não tem problema. Mas eu estou virando a Bíblia aqui. Cadê o esboço da minha pregação, gente? Não tem problema não. Mateus capítulo 23, vai lá. Visitantes, depois, o Cantinho da Bênção lá com a Joyce. Noêmia sempre está por lá também. Sempre tem alguém ali para te atender. Fiquem tranquilos, tá no coração. Mas eu perdi. Se achar, você leva para casa e estuda. Tá bom? Cantinho da Bênção lá, você que nos visita, é muito bem-vindo. Depois passa lá, tem uma lembrancinha para você, muito especial. Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao versículo 39. Se achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia, é a palavra do Senhor. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Pai querido, fala o nosso coração nessa noite, ministra a nossa vida, visita-nos, Senhor, de maneira poderosa, pela comunicação do Teu Espírito e pela vida e eficácia da Tua Palavra, que nós sejamos mais transformados, mais impactados, mais chamados pelo Senhor, convencidos pelo Senhor da Tua vontade para a nossa vida e de tudo que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Se você prestou atenção na leitura, Jesus aqui, ele está diante de Jerusalém. Em pouco tempo, ele será morto pelos nossos pecados, fora dessa cidade, porém, aos arredores dela. E aqui, ele lamenta sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém. O texto não nos fala, mas eu imagino que neste momento, lágrimas escorreram dos seus olhos, uma certa tristeza tomou conta do coração de Jesus, nosso Senhor, e ele então lamenta, como que suspirando, a maneira, a forma que Jerusalém, e aqui representando não só a cidade, mas todo Israel, havia recebido o seu Messias prometido. Havia recebido aquele que é o cumprimento de todas as promessas. Havia recebido o Emanuel, Deus conosco. Nós sabemos bem a história bíblica e nós já conhecemos o fato de que Jesus não foi aceito pelos seus, muito pelo contrário, ele foi rejeitado. Ele não foi visto como preferido, mas sim como preterido. Jesus não encontrou lugar no coração e na vida
do povo de Israel. E então, Jesus aqui chama a atenção deste povo e ele coloca sobre eles uma acusação muito séria, porque Jesus vai dizer a eles que eles, o povo que o rejeita e que em breve estaria apoiando, aprovando a sua crucificação, este é o povo que mata os profetas e apedreja os que a ele são enviados. Claro que Jesus se refere a profetas, mas Jesus também se refere a ele mesmo, o enviado do Pai, que ao invés de ser abraçado por Israel, é atacado, ferido, machucado, expulso, morto, rejeitado por este povo para o qual ele havia vindo. De repente, Jesus coloca uma galinha no meio da história. Jesus é Jesus, né, irmãos? De uma forma sábia, criativa, para todo mundo entender, até mesmo as crianças, Jesus ilustra o que ele estava sentindo em seu coração com o exemplo de uma galinha que acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já viu essa cena, espero que sim. Eu venho de uma cidade onde isso é muito comum, uma galinha e os seus pintinhos. E eu sei que aqui em Sorocaba também tem muitos lugares onde a gente pode encontrar a galinha e os seus pintinhos. E é interessante porque se começa a chover, para onde os pintinhos vão? Para debaixo das asas da galinha. Se surge um predador na área, ou pelo menos algo que possa trazer àqueles pintinhos a sensação de perigo, para onde eles correm? Para debaixo das asas da galinha. Isso é uma cena maravilhosa. E eu fui dar uma pesquisada e eu descobri que no mundo animal, a galinha é o bichinho que mais tem do instinto materno. Olha que coisa interessante. De todos os bichos, a galinha se destaca, talvez empatando com alguns outros, com o instinto de mãe, de proteger, de cercar, de trazer para perto, de colocar debaixo das asas. E Jesus usa justamente um exemplo que a gente pode aqui, sem discussão alguma, ratificar, que traz para nós um aspecto materno, para falar a respeito daquilo que estava no seu coração por Israel, e não apenas por Jerusalém. Jerusalém é a cidade que representa todo Israel, mas nós sabemos que é algo que ele não sente apenas por Israel. Ele sente também pelo novo Israel de Deus, que é a sua igreja, que é o seu povo escolhido, com gente de toda tribo, povo, raça, língua e nação. É o mesmo desejo, é a mesma vontade, é o mesmo descortinado do coração de Jesus. Ele deseja que nós estejamos debaixo das suas asas. E ele diz assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, e aqui ele chama de filhos de Jerusalém, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E olha só que triste. E vós não quisestes. Eu chamava, vocês não vinham. Eu gritava, e vocês não corriam para mim. Pelo contrário, vocês corriam
de mim. Ao invés de se aproximar, vocês se afastavam. E Jesus conclui dizendo: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Fora de Jesus, irmãos, a destruição é certa. Longe de Jesus, nós somos destruídos, consumidos, aniquilados. Mas com Jesus, nós somos bem guardados. Versículo 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. 3 coisas para o nosso coração. Primeiro, Jesus é um lugar habitável. Eu sei que nós aprendemos, e não está errado, que nós somos a habitação de Deus. Somos templo do Espírito, somos casa de Deus. Somos santuário do Altíssimo. Coisa linda. Mas não podemos de forma alguma nos esquecer que Deus, Ele é onde nós habitamos. Em Cristo nós estamos. Em Cristo nós vivemos. Em Cristo nós respiramos. Em Cristo nós caminhamos. Em Cristo nós existimos. Em Cristo nós labutamos, em Cristo nós sonhamos, em Cristo nós projetamos, em Cristo nós planejamos, em Cristo nós vencemos, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Perseveramos na luta, somos consolados nas tribulações e assim por diante. Cristo, Deus, o Espírito, é um lugar habitável para nós. Quando nós entendemos isso, queridos, nós respondemos positivamente aquilo que Israel respondeu de maneira negativa. Nós percebemos o convite da graça e nós corremos para o abrigo da graça, para o refúgio da graça, para a fortaleza da graça. Onde é este lugar, pastor? Debaixo das asas do Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Quem habita em nós? O Espírito. Quem é o nosso Pai? Deus. Mas entenda, a Trindade Santíssima, na pessoa de Cristo, descortinou para todos nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, que em Cristo nós temos lugar. A Bíblia nos diz que espiritualmente nós estamos assentados nos lugares espirituais ou celestiais em Cristo Jesus. Nós só estamos lá porque Jesus está e nós nele estamos. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade, irmãos. E tem um salmo que é maravilhoso, que muita gente gosta de deixar aberto na porta da casa. Quer ver como é verdade? Que salmo é esse? Está vendo? Quem falou, deixa aberto na porta da casa. Salmo 91, vai lá comigo rapidinho. Um dia eu disse isso, num outro momento, numa outra pregação e num outro lugar. Aí uma pessoa, depois do culto, disse: antes aberto que fechado, né, pastor? Falei: yes, está certo. Salmo 91, olha só, faz o link aí com a palavra de Jesus para o povo de Israel e para o nosso coração nessa noite. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Está falando sobre a presença de Deus, estarmos na presença de Deus. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém, irmãos?
Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Olha o versículo 4, irmãos. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Glória a Deus, irmãos. Jesus é um lugar habitável para nós. Na verdade, Jesus é o melhor lugar do universo para nós estarmos. É o único lugar, queridos, que, na sua infinita graça, foi preparado para nós. Por isso que nós entendemos, e se você lê as cartas de Pedro, cartas de Paulo, você vai ver inúmeras vezes estes autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, chamando a atenção da igreja para o fato de que a igreja está em Cristo Jesus. Em outras palavras, a gente pode até afirmar que o Espírito Santo está em nós, mas, da mesma forma, nós estamos no Espírito. Ou você pensa que o Espírito Santo é algo que fica dentro de você, ele entra assim, fica desse tamanho aqui, né, uma fumacinha, entrou e fica aqui. Aí tem um pedacinho do Espírito Santo também no Rodrigo ali, tem um outro pedacinho do Espírito lá no Rogério, tem um outro pedacinho do Espírito lá no Evandro, outro no Roberto. Deixa eu dar um pouco de Espírito para as mulheres. Tem um pedacinho lá na Joana, né? Tem um pedacinho aqui na Nilza, tem um pedacinho do Espírito na Dani, na Adriana. Não é assim, irmãos. O Espírito Santo, ele não se fragmenta. O Espírito Santo é uma realidade que está em mim, está em você, e é o mesmo Espírito. Amém? Logo, nós podemos chegar à conclusão que muito mais do que o Espírito estar em nós, nós estamos no Espírito, uma vez que Ele esteja em nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, Deus, Jesus, o Espírito de Jesus, é lugar habitável para nós. Que coisa linda, irmãos. Então, quando você está na sua casa, mais do que estar em casa, você está no Senhor. Nele radicado, nele alicerçado, nele firme, nele fundamentado. Quando você está no trabalho, mais do que estar no trabalho, você está no Senhor. Quando você está na igreja, mais do que estar na igreja, você está no Senhor. Se você está numa festa, celebração, alegria, você está no Senhor mais do que estar na festa. Se você está num velório, lugar de tristeza, de choro, de dor, mais do que estar num velório, você está no Senhor. Se você está no leito da enfermidade, mais do que estar no leito da enfermidade, você está no Senhor. A gente não pode esquecer disso, irmãos. Estamos no Senhor, é lugar habitável para nós. E estar no Senhor, se nós quisermos ilustrar isso, Salmo 91 e Mateus 23. Debaixo das suas asas, sob as suas penas, guardados, cuidados, protegidos, bendito seja o nome do nosso Deus. Às vezes a gente se esquece disso, irmãos. Que o Senhor é um lugar habitável. Que o Senhor é o alicerce. Mas pastor, a chuva está forte, o vento está forte, o rio está transbordando. Meu irmão, Ele é um alicerce seguro. As suas asas nos guardam. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade e desse princípio. Eu disse aqui no início que a galinha é o animal com mais instinto materno. E eu, por curiosidade, eu fui procurar isso na internet. Depois você procure, tá bom? Você vai rir bastante. E eu achei galinha cuidando de gato. Uma ninhada de gato, a galinha adotou os gatinhos. Que perigo. Perigoso. Eu achei também uma galinha que adotou os cachorrinhos. Eu achei uma galinha que adotou os porquinhos.
achei uma galinha que adotou uns avestruz. Os avestruz cresceram. A galinha ficou desse tamanho de galinha. E os bichos, tudo desse tamanho. O que mais que eu achei? Achei galinha que adotou coelho. Achei galinha que adotou uma cabra. Gente, é bem engraçado, depois você procure. Uma galinha que adotou 2 pombos. Os pombos são quase o tamanho da galinha, os filhotes, mas estão debaixo das asas da galinha. O que isso, olhando aqui para o texto, traz para o nosso coração? Irmãos, nós éramos totalmente inadequados para estarmos debaixo das asas do Senhor. E aí você pode pegar as fotinhas que eu vi e se imaginar como um porquinho, como um avestruz, como um filhotinho de pomba, que é o mais semelhante, como um cachorrinho, como um gatinho. Mas pela graça, o Senhor nos trouxe para debaixo das suas asas. E aí, este lugar que é habitável para nós, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde, e a segunda vem agora, ele é um lugar de transformação. Pastor, só falta o senhor dizer que esses bichos que o senhor viu debaixo da galinha viraram galinha. Claro que não, irmãos. Mas, espiritualmente dizendo, na minha vida e na tua vida, nós passamos a tomar a natureza daquele que nos acolhe. Vou dar o exemplo. Jesus chama o povo aqui de Jerusalém, volte seus olhos aí para o texto, de filhos. Mas filhos de quem? Do Pai Celestial? Filhos de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos debaixo de minhas asas. João, vai lá comigo, Evangelho de João, capítulo 1. Texto muitíssimo conhecido, mas muito importante a gente ler ele aqui nesse momento. João, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 10. O verbo estava no mundo. Quem é o verbo? Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, o Criador de todas as coisas. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não quiseram ir para debaixo das asas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é um lugar para habitação tua, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, dos teus pais e de tudo que você tem. E estar debaixo das asas do Senhor é ser acolhido pelo Senhor. É receber o Senhor na mesma medida em que é recebido por Ele. E o texto aqui do Evangelho de João diz que Ele veio para os seus e disse: corram para debaixo das minhas asas, mas eles não quiseram. Eles o rejeitaram. Mas o texto vai dizer que todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o
poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é este, queridos? É o próprio Jesus. Que poder é este? É a presença do próprio Jesus. Que poder é este? É o Evangelho de Jesus, que é o próprio Cristo. Quando a gente está debaixo das asas do Senhor, a gente vai sendo transformado, irmãos. Essa natureza pecaminosa vai sendo tratada pelo Senhor. E a natureza de Cristo, santa, vai sendo colocada em nós. Que coisa tremenda. A gente não pode esquecer disso. Onde que a gente muda? É na presença de Jesus. Onde que a gente é transformado? É na presença de Jesus. Como que a gente é transformado? Na medida que o Senhor fala conosco, pela sua palavra e pelo seu Espírito. A gente é transformado no meio da comunidade, mas num lugar, na presença de Jesus. Em outras palavras, debaixo das suas asas. Por isso que viver longe de Jesus é uma tragédia. Viver longe de Jesus é ter a vida e o processo de transformação estagnado. Viver longe de Jesus é dizer não para qualquer mudança. É dizer não para qualquer tipo de mexida da parte de Deus em nós, no nosso interior e na nossa vida, no que diz respeito à caminhada nessa terra. Porque Ele mexe, irmãos, e como mexe. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Amém, queridos? Meu avô já está com Jesus. Uma vez ele resolveu fazer uma granja, criar uns frangos. Granja é um negócio maior, né, irmãos? Criar uns frangos no quintal de casa. E ele fez lá um cercado, botou uma tela. E eu me lembro como se fosse hoje que ele usou uma caixa d'água antiga que a gente não utilizava mais e encheu ela de pintinhos. Aqueles bichinhos bonitinhos, tudo amarelinho, né? E botou um monte de lâmpada. E eu me lembro que eu era menino, eu não entendia a razão das lâmpadas. Será que os bichinhos não gostam de dormir no escuro? Né? Porque eram muitas lâmpadas. Quem já criou sabe o porquê, né? É para aquecer os bichinhos. A lâmpada esquenta e aquece os pintinhos. E aí eu me lembro que aqueles pintinhos ali tudo, e a lâmpada, e aí você ia no outro dia, o bichinho já tinha dado uma crescida. No outro dia, de repente, aqueles pintinhos amarelinhos estavam uns frangos pescoçudos, uns bichos diferentes, pareciam uns filhotes de dinossauro. Sabe? Mudou, mas não é mais aquele pintinho bonitinho. Eles cresceram, desenvolveram, e depois, né, graças a Deus por isso, foram para a panela. E eu me lembro que a minha irmã, caçula, sobrou um, sabe quando sobra um? E ela começou a cuidar, criar do bichinho, parecia um bichinho de estimação. Um dia ela chegou, gente, para o almoço, bichinho de estimação, estava na panela, a menina quase precisou de psicólogo. Mas naquela época não tinha essas coisas. Superou e bola para frente. Mas, queridos, preste atenção, as lâmpadas esquentam os bichinhos, para os bichinhos não morrer, e ao mesmo tempo os bichinhos se desenvolver, e comida neles, e eles crescem. Queridos, na presença do Senhor a gente vai crescendo. Na presença do Senhor a gente é aquecido, na presença do Senhor a gente é fortalecido, na presença do Senhor a gente se desenvolve, na presença do Senhor a nossa fé vai se tornando cada dia mais robusta. E a gente deixa de ser pintinho e vira frango. Amém, irmãos? E se for morrer é pelo Senhor, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas entenda isso, meu irmão, é lugar de transformação. Você tem que desejar todo dia estar com Jesus. Pastor, mas Jesus está comigo todo dia. É verdade, mas não quer dizer que você está com Ele. Jesus está do meu lado todo dia. É verdade, mas não quer dizer que você está do lado dele. Eu costumo dizer que muitas vezes Jesus para nós é um companheiro de viagem. Que a gente não conhece, por acaso está sentado do lado da gente no ônibus. Quem já viajou de ônibus aqui? Ou de avião, os mais chiques, né?
A pessoa está do seu lado. Às vezes tem só um bracinho assim, ó. Aquele bracinho que fica do lado, vocês ficam disputando o bracinho, né? A vontade que você tem, deixa esse braço para mim, por favor. Você está disputando, mas a viagem começa e daqui a pouco você cochila, quando você acorda, você está babando no ombro da pessoa, ou a pessoa está babando no seu ombro, e vocês fazem a viagem juntos, mas às vezes termina, isso já aconteceu comigo, e você não pergunta nem o nome. Você não se relaciona, você não conversa, você não usufrui daquela presença que está do teu lado. E às vezes Jesus, tem dia que Jesus é desse jeito para a gente. Ele está ali, mas a gente não está com ele. A gente está até escorando, está até babando no ombro dele, mas a gente não está desfrutando da presença dele. E isso faz com que a gente não prove de transformação, de mudança, que o Senhor tanto deseja que a gente prove. Amém, meu irmão? Então ali, ó, debaixo das asas do Senhor, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. E o Senhor, irmãos, Ele cuida da gente. Quando a gente está perto de Jesus, a luz dele ilumina as nossas trevas. Você se acha muito bom, muito bacana, muito joia, 1000%, é praticamente certo que você está longe de Jesus. Quando o orgulho cresce, a gente começa a se achar muito bacana, mas muito bom, e melhor que os outros, e assim por diante, a gente está longe de Jesus. Porque quando a gente está perto de Jesus, irmãos, a luz dele se choca com as trevas que existem em nós, e ele nos ilumina, e a gente começa a ver tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser tratado dentro da gente. A gente é mais humilde, a gente é mais quebrantado, e justamente por isso a gente é mais transformado pelo Senhor. Amém, meu irmão? Lembra de Isaías. Isaías viu o Senhor, ai de mim, porque sou um homem pecador, habito no meio de meus lábios são impuros, né? E isso além de eu habitar no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou igualzinho a eles. E eu preciso da graça do Senhor. Mas vamos lá. Fechando. Então, Jesus é um lugar de habitação. Jesus é um lugar de transformação. E Jesus é um lugar de segurança, irmãos. Quem está em Cristo não teme nada. Pastor, isso é muito sério, pastor. E é muito verdadeiro. Eu não estou dizendo que por sermos humanos, às vezes nosso coração não vai bater mais forte. Eu não estou dizendo que por sermos humanos, tem hora que a gente não vai correr, a gente corre. A gente treme, a gente balança, a gente chacoalha. Mas, irmãos, de repente uma segurança toma o nosso coração. Jesus está conosco e nós nele estamos. O Zé leu parte aqui de Romanos 8 hoje. Romanos 8, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nada, irmãos. Nenhuma criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo e para sempre, irmãos, grudados, inseparáveis. Jesus declara assim: ó, aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Onde você está, meu irmão? Nas mãos do Senhor. Tem jeito não. Que coisa maravilhosa. E é o lugar mais seguro do universo. É lugar para a gente habitar, é lugar para a gente provar de transformação e é lugar de segurança, queridos. Tem gente que põe a segurança no dinheiro. Meu irmão, a Bíblia nos exorta dizendo que o dinheiro ele pode sumir de uma hora para outra. Tem gente que põe a segurança em pessoas. Pessoas falham conosco e nós falhamos com elas. Tem gente que põe a segurança em lugares. Irmãos, Deus pega a gente e leva para o outro lugar do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer. Isso quando Ele não leva para Ele, já direto.
Onde está a nossa segurança, irmãos? No Senhor. No Senhor. Eu estou no Senhor. E no Senhor eu estou seguro. Salmo 91, já leu? Vamos lá de novo. Olha só que coisa maravilhosa. Salmo 91. Tem um monte de gente que vai chegar em casa, vai abrir e botar na porta. Olha só, versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Segue, fala lá sob as suas asas, debaixo das suas penas. Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E assim vai. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, porque a mim se apegou com amor, corra para debaixo das asas do Senhor. Porque lá, meu irmão, é o lugar mais seguro que existe. Não tem nada que se compare a isso. Quando a gente pensa nos bichinhos, nas galinhas, elas acolhem os filhotes principalmente para isso, para dar a eles segurança. Na juventude, eu corri, e conto isso com muita vergonha, de uma galinha garnizé. Gente, eu acho que é a menor galinha que existe. Ela é muito pequenininha, mas ela pula dessa altura. Eu caí na bobeira de entrar numa casa onde tinha uma galinha garnizé com seus filhotes. Querido, se fosse um cachorro bravo, eu acho que eu não corria tanto. Aquele bicho vem pulando e com os pés. Que negócio apavorante. E eu corri. Hoje eu não sei se eu correria, imagino que não, né? Sou mais valente. Mas eu já corri. E depois você experimenta, quando você passar aí numa fazenda, na roça, em algum lugar, vê uma galinha com os pintinhos debaixo das asas, vai lá. Vai lá, quero ver se é desse jeito mesmo. Dá uma mexidinha com ela. Dá uma provocadinha nela. Tenta pegar um pintinho dela. Depois você me conta se você é mais valente do que eu ou não. Porque a gente corre, irmãos. A gente corre. Agora eu fico pensando. A gente está falando dos bichos. Agora imagina Jesus, meu irmão. Jesus é por nós, queridos. Jesus é quem nos guarda. João vai dizer, aquele que nasceu de Deus, e aquele está lá em João, 1 João com letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus, guarda os que são nascidos de Deus, e o maligno não o toca. E no mesmo texto, lá em 1 João, vai dizer que nós somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Nesse mundo que jaz no maligno, onde nós estamos, Jesus nos guarda, irmãos. Jesus cuida de nós. Jesus zela por nós. E pastor, quando algo difícil acontece, Jesus tem algum propósito. Quando alguma coisa parece fugir do cuidado de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, que Ele tem algum propósito. E o que aconteceu não fugiu do cuidado dEle. Ele vai, no momento certo, te mostrar que Ele tinha um propósito naquilo. Bendito seja o nome do nosso Deus. É o lugar mais seguro que existe, irmãos, debaixo das asas do Senhor. Se estamos com Jesus,
se a nossa casa está em Jesus, se a nossa família está em Jesus, irmãos, a gente habita ali. Somos transformados ali dia a dia, conforme a imagem do nosso Senhor, e estamos seguros. Você tem que falar assim para a ansiedade, ó, show, tchau ansiedade. Eu estou seguro, eu estou seguro. Pedro, na sua primeira carta, ele sintetiza, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, onde Jesus fala dos lírios do campo, das aves do céu e do cuidado do Pai Celeste. Ele sintetiza, ele resume da seguinte forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? A minha oração é que você saia daqui debaixo das asas do Senhor. Infelizmente, Jerusalém e o povo de Israel não percebeu isso. Embora, como Jesus mesmo diz, inúmeras vezes, não foi apenas uma, duas ou três, ele quis reuni-los debaixo das suas asas. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram o Messias. Mas pela graça do Senhor, quando o Senhor nos chamou, nós corremos para debaixo das suas asas. Pastor, eu fugi um pouco. Mas Ele te conquistou, Ele te pegou. Eu creio que todos nós tentamos fugir, irmãos, mas é irresistível. Na vida daqueles que pertencem ao Senhor, quando Ele faz o apelo para que a gente venha para debaixo das suas asas, é irresistível, não tem como a gente não ir. E por isso é que nós estamos debaixo das asas dEle. Foi um convite da graça, foi um chamado da misericórdia, foi uma conquista da bondade de Deus. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é legal, não é porque a gente é bacana, não. Foi graça, favor imerecido do Senhor. Mas como é bom a gente entender que esse é o lugar da nossa habitação. É onde você habita de verdade, meu irmão. Você pode morar aqui em Sorocaba, ou você pode morar em qualquer cidade do mundo. Hoje eu conversava com o Rogério, perguntei da mãe dele, Sábado, né? O nome dela é Sábado Sanca. E ela está em Guiné-Bissau, a mamãe dele. E está lá debaixo das asas do Senhor. Não importa onde a gente esteja, irmãos. Né? A gente está lá com a nossa escolinha na Venezuela, país difícil, né? Situação difícil. Aquelas crianças estão conhecendo a Jesus, alguns professores já têm se convertido, estão debaixo das asas do Senhor. Não importa, irmão, para onde o Senhor nos mande, a gente vai estar debaixo das asas do Senhor, porque é ali que a gente habita. E é ali que a gente é transformado, irmãos. Igreja não transforma ninguém, irmãos. Você pode ir para a igreja A, B, C, D, com tela, nossa não é, mas com tela de LED, com tudo que uma estrutura possa oferecer para você, para os seus filhos. Se não for Jesus, ninguém muda, irmãos. Quer dizer, até muda para pior. É só na presença dele que a gente é transformado. E a gente tem que entender sempre que muito mais do que esse telhado aqui, as asas do Senhor estão sobre nós, amém? E não tem lugar mais seguro para se estar, querido. É seguro, é seguro. Por isso a gente pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra do Salmo 91? Porque se apegou a mim com amor. Quem ama a Deus só ama porque Ele nos amou primeiro, queridos. E aí, a gente está seguro no seu
amor, seguro no seu amor. Mas pastor, se eu morrer, seguro no seu amor. Vamos cantar uma canção e depois a gente vai orar.